Estamos chegando na metade do ano e a Unipar já acumula quedas de 48,5%. E se considerarmos o topo histórico recente que ela fez ali para o fim de 2022, as quedas passam de 47%, considerando os dividendos. Se a gente não considerar os dividendos, a queda passa de 50%. A empresa perdeu mais de 50% de valor, em termos de cotação, do topo histórico recente ali de 2022. Será então que a Unipar é uma oportunidade? Vamos entender tudo o que está acontecendo com essa, que é a maior ação em peso da carteira de Barça. E o que está acontecendo com a Unipar, basicamente, é o mercado fazer a cotação seguir o lucro. Cotação está caindo de marrom porque o lucro está caindo, assim como aconteceu de disparar, por conta dos lucros que dispararam, mas a empresa teve um período mais atrás de turnaround, a qual a gente não deve comparar os múltiplos, né? Que lá era um outro momento, empresa de turnaround tem múltiplos bastante prejudicados, né? Então a gente vê aqui o PL da Unipar, neste momento, está aqui o PVP em 2,11 e um PL de 9. E aí é um pouco complicado a gente comparar com o passado da empresa, conforme eu já disse, mas também é um pouco complicado de comparar com empresas pares dela nesse setor, porque cada um está vivendo um momento diferente, cada uma tem alguns produtos de produção diferente. De antemão eu já digo que quem sonha com ganhos aqui de 5.000, 6.000% como o Barsi fez, é praticamente impossível fazer, pelo menos no médio prazo, né? Porque realmente o Barsi, ele comprou aqui num período onde a empresa ficou apanhando. Parece lateralização aqui, quando você olha esse gráfico, né? Que, aliás, muitas pessoas reclamam quando a empresa está lateralizando. Isso aqui nem lateralização é. Depende do preço que você pega aqui, ó, é queda de 70%, 50%, enfim, algumas altas no período. É período de volatilidade, mas um período que você vê que a empresa não saiu do lugar entre sobes e desces por mais de 10 anos. Isso aqui esquece, né? Nossa dúvida é se ela tem um potencial de alta, mas não nessa magnitude toda, né? De 6.000, 5.000%. Então agora vamos simular alguém que comprou a Unipar em 2009 em diante, R$ 1.000 todos os meses, insistentemente, caindo 70% ou subindo insistentemente. A pessoa fez 4.200.000, investindo 182 mil. Então olha só, persistência de 15 anos, e aí eu vejo gente nos comentários que me deixa maluco quando a pessoa reclama de, há um tempo atrás, a Sanepar que só lateralizava, agora é a Cosan que caiu 10%, 15%, que absurdo, né? Nossa, a pessoa não consegue visualizar o longo prazo. Eu não consegui visualizar a Unipar realmente, mas eu visualizei outras empresas. O Barsi visualizou a Unipar, ele tem apetite para o risco, realmente ficou aportando nesse período todo, é por isso que ele conseguiu realmente dar uma explodida aí no seu capital, porque ele insistiu na Unipar, né, e conseguiu fazer aí, transformar muito dinheiro. Se a pessoa investindo R$ 1.000 transformou 4 milhões e pouco, você imagina investindo quantidades maiores como o Barsi fez, né? E aí nós temos o Banco do Brasil a título de demonstração, 602 mil, né? O banco que, caramba, teve um período muito barato nesse tempo todo aqui, a pessoa fez 602 mil contra 4.200.000 com a Unipar, mesmo com esta queda de mais de 50% nas cotações, descontando aí os dividendos. Então olha só o quanto que essa empresa valorizou. Mas isso aqui é outra realidade, né? Nossa realidade não é essa alta toda, é simplesmente ver se a empresa está de graça, que agora a empresa é muito mais, é muito melhor do que ela era naquele período, né? Então, nesse momento, eu já tiro da conversa quem quer explosão gigantesca de cotação. Isso não acontece. A Unipar é uma empresa bacana, que não está mais naquele tumulto todo de turnaround. E quem está buscando dividendos tem que ter uma flexibilidade da forma como você vai enxergar isso. A empresa pode vir a ser boa pagadora de dividendos exatamente por ser mais estável agora do que era antes, mas ainda assim é commodity, ainda assim ela está com um pouco de apetite ao crescimento, ainda assim tem algumas coisas que a gente já vai ver no vídeo, tá? É difícil a gente prever. A gente pega o AGF, por exemplo, que agora eles têm uma coisa bacana de prever 2 anos aqui de dividendos à frente. Por exemplo, Banco do Brasil, 2024, 2025 já tem aqui os dividendos previstos na plataforma. A gente vai no Unipar, e olha que o Barsi tem a Unipar, né? O maior peso da carteira dele. Nem tem o dividendo previsto ali para acontecer. Já foi pago aqui em 2024 e acabou. Não tem aqui a previsão do próximo dividendo. Então a Unipar é uma empresa que é difícil a gente prever o dividendo. Não adianta você comprar, estou há 2 anos com a Unipar e não ganhei quase nada de dividendos. Paciência, você tem que ter uma visão bastante flexível se o que você busca é dividendos. Mas, de novo, como é uma empresa muito mais redonda do que aquele passado todo, dá para a gente acreditar em dividendos. Mas é difícil a gente cravar o dividendo do ano seguinte. Se você quer conhecer a plataforma do AGF+, link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados, tá? Mas enfim, só com o que eu falei aqui da questão dos dividendos da valorização,
a maioria do pessoal já fica desiludida, né? Porque uns querem explosão na cotação do dia para a noite e outros querem dividendos estáveis do dia para a noite, investindo numa empresa que tem commodity, uma empresa que ainda tem um pouco de pegada de crescimento. Não é assim que se vê, tá? Você pode buscar dividendos, mas que nem o Barça, ele tem paciência ali. Ele às vezes fica anos ali com uma empresa que não está pagando dividendo e depois, quando paga, paga de porrada, no yield on cost. Então é basicamente isso, né? Enfim, agora vamos falar então das commodities que a Unipar atua para ver o que está acontecendo e tentar entender o que vem à frente. Antes disso, eu tentei dar uma olhada aqui em algumas empresas que têm grande exposição ao PVC. A maioria ali acaba sendo ou chinesa, ou que está fora da bolsa, ou que está numa grande confusão que não dá para te comparar. Eu até peguei uma aqui, ó, Westlake, que é uma empresa que tem bastante exposição a PVC, mas ela tem mais de várias outras coisas, então não fica igual, e ela está até em alta em 2024. Então, infelizmente, por enquanto, vamos só dar uma olhada realmente na commodity, tentar entender o que está para acontecer e o que vem acontecendo. A gente começa entendendo a receita da Unipar, o que acontece, né? Ela vem em queda, como a gente pode ver, isso vem acontecendo aqui nos últimos trimestres, e está começando a buscar um pouco mais de lateralização, como a gente pode ver comparando com o quarto T, né? Isso aqui é normalizado pelos efeitos da Argentina, senão teria sido pior ainda. Aliás, esse é outro ponto que a gente tem que olhar. Temos aqui a Argentina, que tem uma operação bacana ali e o dinheiro acaba ficando inclusive preso, a gente já vai falar disso. Mas enfim, o PVC é o principal e aí seguido aqui de soda cáustica e clorados, e é importante a gente ver que ela é uma operação verticalizada. Além dela vender soda cáustica e clorados, que traz uma diversificação bacana para a empresa, ela está exposta aqui, por exemplo, a saneamento, a celulose, uma série de indústrias aqui que tem uma certa... Olha como o clorados aqui acaba resistindo bem, né? Traz uma diversificação e traz também essa verticalização para a empresa, porque faz parte também do custo ali do PVC. Uma das questões aqui é o soda cáustica e os clorados, por exemplo. Então, ela é um pouco mais verticalizada, ou seja, ela não precisa ficar torcendo para soda cáustica, o clorado e ficar caindo para o PVC subir. Se subir tudo junto, melhor para ela, né? Então, isso aqui já é um ponto positivo para a empresa. Diversificação geográfica ela tem aqui no Brasil e na Argentina, então os dois países que a gente tem que olhar mais, e de cara a gente já vê, puxa, terceiro mundo aqui, né? Mas tudo bem. Como sempre, a linha mais importante que eu gosto de olhar nas empresas é o EBITDA. E aí a gente olha o EBITDA ajustado pelos efeitos da Argentina, que está uma bagunça acontecendo. Temos aqui, em relação a um T, uma queda gigantesca, porém, em relação ao quarto T, uma certa estabilidade. Inclusive, ela conseguiu melhorar um pouquinho aqui a margem EBITDA. Então, a gente está vendo aqui uma certa estabilidade, ou seja, em algum momento ela não vai mais continuar a cair, né? Isso se a commodity tiver uma tendência positiva, porque a empresa já está conseguindo aqui se segurar. Porém, olha só, quando a gente vê a linha do lucro, a gente vê uma queda considerável no lucro ajustado. Se a gente vê, então, ainda não recorrentes como, por exemplo, o crédito fiscal, lei do bem ali, aí fica pior ainda, né? A queda teria sido ainda maior. E quando você olha a trajetória do preço do PVC, nos explica muita coisa. Nós temos aqui o PVC lateralizando não, muito volátil, mas dentro de um certo limite, né? Veio a pandemia, ele caiu, e aí, pós-pandemia, aliás, ainda na pandemia, mas assim, pouco depois do boom da pandemia, uma explosão nos preços, que veio na sequência uma queda nos preços, que fez a Unipar gradativamente ir caindo, né? E aí, o momento que nós estamos vendo agora é dessa queda dos preços das commodities. Só que chegou um momento que eu até cheguei a falar que talvez tivéssemos chegado no fundo. A tendência é termos chegado num fundo aqui, e realmente é. Ela até deu uma recuperação agora recente, já vai ver, mas olha só, você pega esse patamar de preço que ela está oscilando agora, é na linha do fundo do preço lá de 2017 em diante. Então me parece que não tem mais para onde cair o PVC. Então agora a empresa realmente buscar a estabilidade nos resultados, buscar todo o crescimento que ela tem de projetos, buscar trabalhar a eficiência. Então, em termos de commodity, o PVC já não me assusta mais neste momento. Se a gente pegar os últimos 5 anos, talvez fique mais claro. A cotação despencou demais aqui e depois continuou uma sequência de queda, mas uma queda mais suave, né? Uma queda meio que buscando uma lateralização, e agora me parece ter furado essa tendência de queda e vai buscar uma lateralização, quem sabe até subir um pouquinho ali naqueles patamares que nós vimos em 2017. Então, assim, é óbvio que eu não posso cravar nada, porque renda variável é assim, mas me parece ter atingido o fundo do PVC. Enquanto a soda cáustica, que eu não tenho a cotação da soda cáustica, mas eu tenho um similar aqui, tá, de preços,
A gente vê que também ó, vem buscando uma lateralização aqui já há um tempo, tá uma oscilação normal, a gente já pode dizer que talvez esteja estável também. Ah, e só voltando aqui ao preço do PVC, a gente vê essa alta acontecendo em maio em diante, tá? Então não apareceu nesse resultado recente da empresa, essa altinha que teve agora. Inclusive essa operação que ela tem na Argentina, que tinha lá cerca de 500 milhões de reais preso na Argentina, né, teoricamente, ela poderia acabar investindo lá, inclusive, né, enquanto não se resolve a situação. Mas enfim, focando aqui no que pode acontecer na Argentina, a Argentina é muito promissora no lítio, e o lítio ele demanda aqui muitos produtos da Unipar, né? Então o próprio cloro ali e a soda podem ser utilizados na produção do lítio ali. Voltando agora ao foco do PVC, que seria o principal aqui, né? Tem uma tendência de crescimento, um KGR de 4% ao ano, que é um bom crescimento, tá? Então, essa demanda de crescimento aqui é muito boa, só que tem um problema aqui, né? Só que o problema aqui é que a Unipar está muito focada aqui no Brasil e na Argentina, onde na América Latina praticamente inteira vai crescer menos do que o restante do mundo. Óbvio, vale destacar que o PVC é uma commodity, então acaba que meio indo juntos os preços, né? Mas num primeiro momento ela pode demorar mais para pegar essa tração, porque estamos focados aqui onde vai crescer menos, Brasil e Argentina. Na minha visão, tem outras empresas mais baratas, como a gente pode ver aqui, só que com ruídos diferentes. A gente pega aqui a Cosan, Gerdau, Prio e Vale, o EV/EBITDA está mais barato do que a Unipar. A Cosan com o endividamento que o pessoal cisma, o crescimento ali. A Gerdau com a questão do aço está mais tumultuado do que a Unipar. Nesse momento a gente viu que está pegando uma estabilidade ali até, né? A Prio que está aqui com a questão do Yahoo, o campo Yahoo, tem o petróleo também que causa os ruidinhos ali, a Vale também com a questão do minério e toda aquela questão política, né? Então eu vejo as outras empresas até com mais desconto, aí depende também do tipo de ruído que você está suscetível a aceitar. Então, resumindo, a Unipar ela pode servir para quem gosta de dividendos, porém tem que ter uma flexibilidade como você vai esperar a vinda desses dividendos. Ela não é uma empresa extremamente barata, mas ela tem um certo desconto. Essa queda toda é por conta das commodities, mas ela também vinha de um topo, né? Então, esse desconto é por conta das commodities que, por sua vez, estão meio que no fundo ali, né? A gente vê que estão com mais tendência, de repente, até subir um pouco do que ficar nesse fundo, mas a subida não vai ser necessariamente agora, né? Mas pelo menos já temos aqui um bom sinal, comprar uma empresa que tem sua commodity ali meio que no fundo. Não é o fundo máximo, mas é um fundo que parece ser resistente ali. E por fim, temos uma demanda crescente para o principal setor, que é o PVC, inclusive com uma diversificação de produtos. Eu mostrei aqui um exemplo de lítio, mas tem vários outros que o mercado está buscando diversificar o uso do PVC. Temos uma corrente contrária que o SG pode fazer uma pressãozinha ali, enfim. Temos o cloro e a soda cáustica, que é bastante, vamos dizer, meio que segura no longo prazo. É difícil de falar a palavra segura, né? Mas ela que tem uma certa tendência de continuar sendo bastante demandado, é diversificada esses produtos, embora sejam commodities voláteis, tem essa tendência aí positiva à frente também. Ontem eu iniciei as inscrições do meu curso de investimento e surgiram algumas dúvidas, eu vou explicar mais hoje. Ontem eu falei muito rapidinho, né? Então o que está acontecendo? O primeiro módulo do curso é planejamento. Então tem desde planejamento financeiro, porque você precisa se planejar o que você vai investir, se vai ter reserva de oportunidade, tudo isso a gente vai falar nesse planejamento. Tem a mentalidade do investidor, todas as coisas muito importantes que muitas vezes passam despercebidas. No módulo 2 nós temos conceitos importantes que eu vou falar desde IPO, free float, tag along, não é aquela falácia que não diz nada, é mostrar, olha, nestes casos aqui aconteceram isso com o tag along. Lembrando que eu estou desde 2007 na bolsa e eu vi várias coisas, né? Inclusive muito case aí que o pessoal cita como tragédia do tag along, não foi nada disso, mas tem que entender, realmente é ruim ou é bom. Vou explicar tudo isso aqui no módulo de conceitos importantes. Temos a renda fixa, onde eu vou falar marcação a mercado, quais os riscos realmente de um CRI e de um CRA, né? Não é exatamente o risco da empresa ali, você tem que entender direitinho o que está acontecendo na renda fixa para também entender os riscos da renda variável, né? Fundos imobiliários, eu falo direitinho de fundos, como ler o relatório, como avaliar um fundo imobiliário. Tem até uma parte de Excel que eu mostro para vocês como montar uma planilha, atualizar ela. Análise fundamentalista, a gente já volta aqui mais focado para o universo de ações, onde a gente vai falar, por exemplo, EV/EBITDA. Você sabe o que é? Você sabe calcular? Vou mostrar para vocês como é que faz. Abrir o release da empresa, ver o balanço patrimonial da empresa,
cada fundamento, para que serve, qual que a gente pode fazer ou não, quando que a gente deve usar. Então tudo isso aqui na análise fundamentalista que é crucial, né? O módulo 6 é de investimentos no exterior, onde eu ainda estou em desenvolvimento para terminar neste mês aqui, tá? Eu vou tentar fazer algo diferente daquele básico, também sempre é falado aí pelo pessoal. E aí nós temos o módulo 7, que é o módulo de Valuate, onde a gente vai calcular ali o fluxo de caixa descontado de uma empresa, no caso ali a Sanepar, e aí eu vou buscar cada detalhezinho para deixar tudo claro para vocês, não passar nada despercebido, e realmente uma aula bem objetiva, porém muito completa ao mesmo tempo. Não tem recomendação de compra, não tem preço justo que eu estou passando para vocês, não, é para você realmente entender e você mesmo fazer. Só que é crucial que você chegue no valuation já preparado, já tenha passado pela análise fundamentalista, né? Não adianta você querer fazer o valuation e não sabe ali como pegar os relatórios da empresa, como ler o relatório, como pegar os fundamentos, como calcular na mão, né? Então é importante que você deixe mais para frente esse módulo aqui. E aí nós temos os módulos que eu chamo como bônus, que é o módulo de empresas e setores, onde eu vou estar realmente trazendo uma empresa e um setor todos os meses pelo menos, e o módulo 9, que é o meu modo de investir, onde eu vou buscar aqui como é que eu uso então a análise fundamentalista para o meu caso, como que eu vejo, como que eu achei algumas empresas de graça aí que ninguém via, né? O que eu faço? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês, além de mostrar meus erros na bolsa, que é uma trajetória longa. E pense em alguém que errou no começo. Hein? Eu fiz todos aqueles erros clichês ali no começo, em 2007, quando eu comecei na bolsa. Né? Investi no topo, comprei faca caindo. Óbvio, faca caindo é um termo muito genérico, mas tem um motivo. Né? Você não pode comprar na primeira queda. Você tem que ter paciência e entender o que está acontecendo. Se você tiver dúvidas, basta escrever nos comentários ou mandar um e-mail para mim. Um abraço e até o próximo. Valeu!